A primeira decisão do ano para o Palmeiras já tá chegando. E se tem decisão, tem análise tática do adversário por aqui. Vamos entender os caminhos para o Palmeiras ser campeão da Supercopa contra o Flamengo? Vem comigo. Salve, salve você que acompanha a Análise Verdão aqui no YouTube. Meu nome é Leonardo Suzuki, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. É isso aí, rapaziada. Vamos desvendar os caminhos táticos para mais um título do Palmeiras, certo? Esse aqui é um quadro bem clássico aqui do canal. Sempre que tem jogo decisivo, a gente traça uma análise do adversário. Hoje é um pouco diferente porque o Flamengo também tá começando com o Vitor Pereira, né? Tem pouquíssimos jogos, eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho, mas tem bastante coisa interessante pra gente ver. Vou colocar campinho, vou colocar lances do Flamengo na tela também, então eu já te convido a deixar o like aqui e a se inscrever no canal, muito importante, para você conferir mais análises, para você ficar sempre por dentro e lembrar vocês que neste sábado, dia da final, a partir das 2h30, tem live pré-jogo aqui no canal, vamos voltar a fazer live, certo? Faremos um pré-jogo tático de Palmeiras e Flamengo para dissecar isso que eu falo aqui no vídeo muito mais, tá? Falar muito mais sobre o plano tático desse jogo, sobre o Flamengo do Vitor Pereira, o Palmeiras e tudo isso, certo? Então, te espero aqui no sábado, já deixa o like, já se inscreve e vamos para análise. Muito bem, então eu queria começar a nossa análise antes de ver qualquer lance com uma palavrinha mágica que é muito importante, que é contexto. O contexto do Flamengo, porque é o seguinte, o Flamengo está num estágio muito inicial do trabalho do seu treinador, certo? O Vitor Pereira acabou de chegar, o Flamengo só teve 3 jogos com o time principal sob comando do Vitor Pereira, certo? Porque teve jogo com os garotos da base também no estadual, mas jogo com o time principal foram só 3 sob comando do Vitor Pereira, sendo que só 2 foi com o time titular desde o início, tá? O outro começou ali com algumas reservas, depois colocou os titulares e tudo mais. Um outro ponto que aí acho que é até positivo para o Palmeiras, os adversários do Flamengo nesse estadual são muito frágeis. Então, já são poucos jogos que o Flamengo disputou e ainda está disputando contra adversários que exigem pouquíssimo do Flamengo. Defensivamente exigem muito pouco. Na parte ofensiva do Flamengo, as marcações dos adversários são muito passivas. Então, o primeiro desafio de fato do Flamengo vai ser o Palmeiras. E para o Palmeiras isso não é verdade, porque o Palmeiras já enfrentou o São Paulo e mesmo os times do Campeonato Paulista são muito mais fortes que os times do Carioca, né? O Palmeiras acabou de enfrentar o Ituano, ganhar com o time reserva, e o Ituano é um time que quase subiu para a Série A no ano passado, né? Um time de Série B. Então, assim, o contexto é muito diferente entre os dois times e o Flamengo está no estágio embrionário do trabalho, dá para falar isso, e foi pouquíssimo testado até aqui. Mas mesmo assim, dentro desse contexto, já tem alguns pontos táticos ali que a gente consegue observar. Vamos primeiro para o campinho. Muito bem, então como joga esse Flamengo do Vitor Pereira? Como deve entrar esse time contra o Palmeiras? O Flamengo provavelmente vai entrar ali com o Santos no gol, com uma linha de 4, certo? Varela, Davi Luiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Essa tem sido a linha de 4 titular ali do Flamengo. E os laterais são muito importantes. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco, mas é bom o Palmeiras ficar de olho nesses dois laterais para o ponto positivo e para o ponto negativo. Eu vou explicar melhor daqui a pouquinho. Aí o Flamengo tem o Thiago Maia como um volante, certo? Um camisa 5, digamos assim, né? Um primeiro volante. E tem o Gerson como um segundo volante que vira meia, que às vezes pode recuar um pouco mais para ajudar na saída de bola. Eu vou explicar isso certinho daqui a pouco, certo? Mas o Gerson é meio que um segundo volante. E aí o Flamengo tem Everton Ribeiro e Arrascaeta, que podem até partir do lado, né? O Everton Ribeiro partindo do lado direito, o Arrascaeta partindo do lado esquerdo, mas que na prática são meias, tá? São meias que jogam por dentro, que buscam se aproximar, a gente vai ver muito bem isso, e tem uma dupla de ataque com o Pedro e com o Gabriel, que também tem algumas dinâmicas muito importantes pra gente observar. Eu imagino que o Flamengo deve entrar assim, pode ter uma mudança ali, sei lá, o Mateuzinho na lateral direita, um Everton Cebolinha ali, se o Vitor Pereira quiser surpreender e tal, mas não deve fugir muito disso não. E aí, quando a gente olha para a parte ofensiva do Flamengo, claro que, como eu disse, é um estágio muito inicial, mas o que já dá para a gente observar de um ponto para o Palmeiras ficar esperto e tomar cuidado? O quarteto da frente ali do Flamengo, jogando por dentro, como eu disse, e muito próximos, e os laterais ultrapassando bastante. Olha só.
Então, nesse lance, por exemplo, vejam só esse posicionamento. Olha como o Flamengo junta ali por dentro Everton Ribeiro, Arrascaeta, o Gabriel saindo dessa referência. Vejam como o Pedro se aproxima mais dos zagueiros, segura os zagueiros do time adversário e o Gabriel recua um pouco mais. Os jogadores ali muito próximos. E olha como o Gerson tá um pouco para baixo aqui da imagem, porque ele estava perto da bola, ele estava ali com a bola. E os corredores laterais ficam para quem? Ficam para os dois laterais. Então, o Varela pelo lado direito se projetando, o Ayrton Lucas pelo lado esquerdo se projetando. Então, esse é um ponto para o Palmeiras se atentar, porque mesmo o Flamengo não tendo muitos padrões táticos por estar no estágio inicial do trabalho, quando esses jogadores estão próximos é sempre perigoso, né? Porque Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabriel, Pedro são jogadores muito perigosos, são jogadores que jogam juntos há bastante tempo, que se entendem muito bem e aí geram lances como esse aí, quase que o Everton Ribeiro faz um gol de placa. Então é um negócio para o Palmeiras prestar bastante atenção. Aqui em mais um lance, vejam só, o Davi Luiz ele conduziu a bola e não sei se vocês perceberam, mas assim que ele conduziu, o Gerson já recuou um pouco para fazer essa cobertura, por isso que ele não está aparecendo na imagem. E aí a gente tem Gabriel, Pedro e Arrascaeta por dentro, juntos, se aproximando, e o Varela de um lado, o Ayrton Lucas do outro. Então, os dois laterais bastante espetados, muito abertos, e você tem esse trio ali por dentro, com mais o Everton Ribeiro que se aproxima também. O Gabriel, que é um atacante junto com o Pedro, mas que acaba virando um meia, acaba recuando, às vezes ele abre, o Everton Ribeiro também faz esse movimento, enfim, aqui acaba gerando uma finalização. Esses são pontos muito importantes desse ataque do Flamengo. E aí, para vocês visualizarem melhor aqui no campinho, o que acontece quando o Flamengo vai atacar o seu adversário, quando vai atacar o Palmeiras, certo? Numa saída de bola, o Flamengo pode tanto manter os laterais aqui próximos, fazer uma saída mais sustentada para tentar atrair o Palmeiras, mas geralmente tem um volante aqui recuando junto aos zagueiros, normalmente o Thiago Maia, pode ser o Gerson também, mas geralmente eles fazem isso aqui com o Gerson sendo esse primeiro homem para receber a bola e, como eu disse, Arrascaeta por dentro, Everton Ribeiro vem por dentro, libera o corredor para os laterais. Então, quando o Flamengo tá ali sufocando o adversário, tem os laterais bem abertos, tem Everton Ribeiro, tem Arrascaeta, tem o Gabriel voltando aqui, o Pedro segurando os zagueiros, o Gerson se aproximando, os zagueiros podendo conduzir, enfim. É um time que se estabeleceu muito no campo de ataque também pela fragilidade dos adversários, mas eu acho que essas características vão se manter contra o Palmeiras. Esse quarteto próximo por dentro e os laterais se projetando e ultrapassando. Agora, quando a gente vai para a parte defensiva, tem alguns pontos que o Palmeiras pode ficar esperto e pode aproveitar. E acho que aqui tá as principais falhas do Flamengo. É uma coisa que o próprio Vitor Pereira já falou em coletiva. Primeiro, por característica de jogador, né? Esses jogadores do Flamengo que eu coloquei aí no time titular, que provavelmente vão jogar, são jogadores que estão muito mais acostumados e que têm muito mais característica para jogar com bola do que sem bola, do que defendendo, né? São jogadores muito mais famosos por isso. E aí você pode pensar, pô, mas o Flamengo ele pode se defender tendo a bola, né? Porque se o Flamengo tem a bola, o Palmeiras não pode atacar. Não, o Palmeiras vai atacar em algum momento, certo? O Palmeiras em algum momento vai ter a bola, o Flamengo em algum momento vai precisar defender, seja em um contra-ataque ou seja se organizando defensivamente o Palmeiras atacando, não é assim? O Flamengo não tem a bola 100% do jogo. Então, o Flamengo vai precisar defender e é um time que não é tão bom assim defendendo. E aí entra um segundo ponto também que eu já falei, que é uma defesa que tá basicamente zero testada, tá? Porque os adversários do Flamengo no Carioca, eles não geram nenhum tipo de dificuldade para o Flamengo defensivamente falando. Então, não só é uma defesa que ainda tá se formando e que ainda é o ponto que precisa se formar mais, né? Porque ofensivamente os jogadores são muito bons, mas também é uma defesa zero testada. Vamos pro campinho entender algumas coisas. E o primeiro fator é justamente nesse posicionamento do Flamengo quando tá atacando, né, que eu coloquei aqui pra vocês, com os laterais projetados, com Arrascaeta, Everton Ribeiro e tudo mais. Vocês perceberam, ficam pouquíssimos jogadores aqui pra conter um contra-ataque. E você tem aqui o Gerson não é um cara que tem um grande poder de recomposição. Você vai ter o Davi Luiz, você vai ter o Léo Pereira, você vai ter o Thiago Maia e você vai ter esses jogadores tentando realizar uma pressão ali logo depois que perdem a bola, porque se o Palmeiras consegue sair dessa pressão pós-perda, consegue ligar um contra-ataque, são poucos os jogadores que estão aqui para segurar. Claro que o Flamengo pode segurar um pouco mais um jogador ou outro por estar enfrentando o Palmeiras, mas esse já é um ponto legal para o Palmeiras ficar esperto. E aí, quando o Flamengo vai de fato se defender, vai ficar lá atrás, o Flamengo geralmente tem se fechado num 4-4-2, certo? Então, os laterais, obviamente, descendo, a dupla de volantes por dentro com Thiago Maia e Gerson, e aí o Everton Ribeiro e o Arrascaeta descendo pelos lados, certo? Com o Gabriel e o Pedro formando uma dupla. E aí tem alguns pontos que eu posso levantar aqui. Primeiro, pelos lados.
Arrascaeta e Everton Ribeiro, claro que quando você vai jogar uma final, você coloca a sua intensidade mais no alto e tudo mais. Só que eles não são jogadores que têm como característica principal voltar aqui para ajudar, para fazer essa dobra com o lateral, principalmente o Arrascaeta, né? O Everton Ribeiro até tem um pouco mais. Então é um ponto que o Palmeiras pode ficar esperto. Se o Arrascaeta dá um mole ali no meio do jogo, o Ayrton Lucas pode ficar numa situação de 2-1 ou até pode rolar um belo de um buraco aqui, porque o Ayrton Lucas é um lateral que se projeta muito. Então, esses lados do campo são pontos que o Palmeiras pode aproveitar. E quando a gente fala por dentro, primeiro, o Gabriel e o Pedro também não são jogadores de muita pressão lá na frente, de muita intensidade nesse sentido, para incomodar a saída de bola do Palmeiras. Então, como eles não são jogadores que têm esse poder para recuperar muita bola, tem vezes que um dos volantes salta para pressionar, salta para tirar uma opção de passe, o Gerson ou o Thiago Maia, e claro, isso abre buraco. Então, assim, a defesa do Flamengo, ela é uma defesa que às vezes pode ficar exposta tanto pelos lados quanto pelo centro, e como eu disse, é uma defesa que foi pouco testada, certo? Uma coisa interessante que aí é legal do Palmeiras observar também, que o Flamengo fez nesse início de campeonato carioca para tentar amenizar um pouco isso tudo que eu tô falando e o fato da característica desses jogadores do Flamengo ser muito mais de ter a bola do que não ter a bola, o Flamengo tem feito o seguinte: concentrado jogadores no lado do campo onde tá a bola. Então induz o adversário a jogar pelo lado, vamos supor esse lado aqui, e aí vem Gabriel, Pedro fecha, vem o Gerson, vem o Thiago Maia, todo mundo meio que fecha aqui de um lado. O Flamengo fez isso muitas vezes quando o adversário ia bater um lateral, por exemplo, então sufoca de um lado, coloca quase o time inteiro ali desse lado do meio-campo para tentar recuperar a bola. E claro, eu não sei se o Flamengo vai repetir isso contra o Palmeiras, que como eu disse, o Flamengo fez isso contra adversários mais frágeis. Porém, se o Flamengo fizer isso, claro que é complicado sair dessa pressão, mas você tem um latifúndio do outro lado para aproveitar como inversão. Então, para aproveitar com o lateral do Palmeiras se projetando por aqui, com o Dudu, enfim, com o Rony, com o Hendrick, é um negócio para o Palmeiras ficar esperto também e dá para aproveitar. Então vejam só, eu não quero vir aqui e enganar vocês. Eu podia fazer isso, eu podia vir aqui e falar: não, o Flamengo vai jogar desse jeito, o Flamengo vai fazer isso, vai fazer aquilo, eu vou cravar e tudo mais. Eu podia fazer isso, mas eu não vou, justamente porque eu falei: é um time que está em estágio embrionário, que tem 3 partidas com seu treinador, com o time principal. E até por isso, eu acho que as chances do Palmeiras são legais de encontrar espaço, de criar oportunidades e de vencer, e de ser campeão. Claro, eu não tô cantando vitória nem nada, vai ser um jogo muito difícil, porque o time do Flamengo é individualmente muito bom, tem várias opções ótimas no banco, com o Cebolinha, com o Vidal, com o Marinho, enfim, vários jogadores que podem entrar e mudar o jogo no segundo tempo. Vai ser um jogo muito complicado, porém, eu mostrei, tem algumas brechas que dá para o Palmeiras aproveitar, e acho que principalmente esse fato do Flamengo ser um time que não enfrentou nenhum adversário de alto nível ainda em 2023, nem de médio nível. Mas enfim, comenta aí se você concorda comigo, o que, que você acha de tudo isso, certo? Quero saber as suas opiniões e também quero você neste sábado às 2h30 aqui no canal para nossa live pré-jogo, nosso pré-jogo tático de Palmeiras e Flamengo, final da Supercopa do Brasil. Te espero aqui então, fechou? No mais é isso, meus amigos. Vejo todos então num próximo vídeo. Tchau, tchau.